Me chamo Helena Walker, tenho 32 anos hoje, mas a história que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 17. Eu morava em Naples, na Flórida, uma cidade litorânea que parecia sempre tranquila demais. Talvez tranquila ao ponto de esconder segredos que ninguém ousava falar em voz alta. Naquele tempo, eu era só uma adolescente tentando lidar com os dramas da escola, as brigas em casa e a sensação constante de não pertencer a lugar nenhum. Minha mãe era enfermeira, passava noites inteiras no hospital. E meu pai... Bem, ele tinha ido embora quando eu tinha 7 anos. Então, boa parte das minhas noites eram passadas sozinha, sentada na varanda com um caderno de desenhos no colo, ouvindo os grilos e observando o vento mexer as árvores. Foi também nessa época que começaram a circular as histórias sobre um palhaço estranho. Algumas pessoas diziam que ele era apenas um velho tentando ganhar dinheiro. Outras juravam que se tratava de algo mais, uma presença que não era deste mundo. Ele aparecia em vídeos caseiros, surgia na calada da noite nas ruas vazias, e sempre usava a mesma máscara grotesca. Olhos negros, boca caída, rugas pintadas que não combinavam com riso algum. Chamavam-no de Wrinkles. Meus amigos riam disso. Achavam que era só uma piada local, um mito urbano para assustar adolescentes entediados. Mas uma vizinha jurou que tinha visto Wrinkles parado na esquina, apenas observando a janela do quarto do filho pequeno. Outra contou que acordara de madrugada com barulhos na cozinha e, quando foi verificar, encontrou um nariz vermelho em cima da mesa. Eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era apenas fofoca. Lembro de uma noite em que estava sozinha em casa tentando terminar uma redação. A televisão ligada no mudo apenas para me fazer companhia. De repente, ouvi um som metálico, como se alguém arrastasse uma lata na calçada. Levantei devagar, caminhei até a janela e puxei a cortina. No início não vi nada. A rua estava deserta, iluminada apenas pela luz amarela dos postes. Mas então, notei uma sombra parada, imóvel, quase se confundindo com escuridão. Um homem. Não era só um homem. Era ele. A máscara branca e enrugada refletia a luz de forma grotesca e as roupas largas de palhaço balançavam levemente com o vento. Ele não fez nada, Apenas ficou ali, olhando para minha casa. Naquele instante, senti um frio subir pela espinha, tão forte que quase me fez vomitar. Corri para desligar a televisão, apaguei as luzes e me encolhi no canto do quarto, tentando convencer a mim mesma que aquilo não era real. Mas era, porque na manhã seguinte, quando abri a porta para sair para a escola, encontrei algo no tapete da varanda. Um balão vermelho, murcho, com um recado escrito em letras tortas. Nos vemos em breve, Helena. Naquela manhã, fiquei parado olhando para o balão murcho como se fosse um presságio. Não tive coragem de tocar nele. Deixei-o ali, no tapete, e saí correndo para a escola com um coração disparado. Passei o dia tentando me convencer de que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Talvez algum vizinho tivesse ouvido minha mãe comentar que eu morava sozinha à noite e quisesse se divertir às minhas custas. Mas no fundo eu sabia que não era isso. Eu sabia quem tinha deixado aquele balão. Quando voltei para casa, o balão havia desaparecido. Nenhum sinal dele, nem do recado, como se tivesse evaporado. A sensação de que alguém estivera dentro da minha casa durante o dia foi esmagadora. Tranquei as portas, as janelas e até bloqueei a cortina com móveis. Aquela noite foi a primeira em que dormi com uma faca de cozinha embaixo do travesseiro. 2 dias se passaram sem nenhum acontecimento estranho. Eu comecei a acreditar que talvez tivesse realmente imaginado tudo. Mas então, numa sexta-feira à noite, acordei com um som baixo, repetitivo, vindo da varanda. Era como se alguém estivesse raspando metal contra a madeira. O coração disparou. Respirei fundo e, com mãos trêmulas, abri uma pequena fresta da cortina. Ele estava lá. Wrinkles, sentado na cadeira de balanço da varanda da minha mãe, como se fosse o dono da casa. Ele balançava devagar, fazendo ranger a madeira, e em uma das mãos segurava uma colher de metal, arrastando-a contra o braço da cadeira. O som era hipnótico e perturbador.
Senti o corpo paralisar. Eu não conseguia gritar, nem me mover. Ele parecia saber que eu estava olhando. Virou o rosto devagar para a janela e o brilho da luz da rua refletiu nos olhos vazios da máscara. Vá embora, por favor, vá embora, pensei, mas não consegui dizer nada em voz alta. Fiquei ali, imóvel, observando. Ele não fez menção de se levantar, apenas balançava e raspava a colher. Aquilo durou longos minutos, até que finalmente um carro passou pela rua e os faróis iluminaram a varanda. Nesse instante, Wrinkles não estava mais lá. Desapareceu como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, tentei contar para minha mãe. Ela riu, dizendo que era estresse da escola e prometeu que chamaria alguém para verificar as fechaduras, mas não acreditou em mim. Ninguém acreditava. Naquela mesma noite, recebi minha prova definitiva. Estava sozinha na cozinha, tentando me acalmar com um copo de água, quando a televisão da sala ligou sozinha. A tela mostrou estática por alguns segundos, até que a imagem ficou nítida. Eu estava ali, no vídeo, dormindo no meu próprio quarto. A câmera mostrava meu rosto, vulnerável, inconsciente. A filmagem era recente. E então, por alguns segundos, a figura dele apareceu. Wrinkles, parado no canto do meu quarto, apenas observando. Ele não se movia, não se aproximava, só olhava. O copo caiu da minha mão, espatifando no chão. Desliguei a TV, mas minhas pernas tremiam tanto que mal consegui chegar ao quarto. Passei a noite inteira acordada, com todas as luzes acesas, esperando que ele voltasse. Eu sabia que ele tinha estado dentro da minha casa e que não seria a última vez. Depois daquela noite, nada foi mais como antes. Eu sentia os olhos dele em todos os cantos da minha casa. Não importava se eu estivesse na cozinha, no quarto ou até mesmo no banheiro, a sensação era sempre a mesma. Alguém me observava. E não era apenas um olhar humano, era como se a própria escuridão tivesse consciência e ele fosse a manifestação dela. Comecei a perceber sinais sutis durante o dia. Um balão vermelho preso ao portão da frente. Pegadas na calçada, grandes demais para serem humanas, desaparecendo misteriosamente. Uma risada baixa, distante, mas que parecia me rodear por todos os lados. E, mais perturbador, mensagens escritas em lugares que eu jurava ter trancado. Na parede do meu quarto, no espelho do banheiro, no fundo da minha mochila. Todas com letras tortas, infantis e horrivelmente precisas. Estou sempre perto, Helena. Sempre. No início, tentei ignorar. Fingi para meus amigos, para minha mãe, que nada acontecia. Mas eu não conseguia. Cada noite era pior que a anterior. Eu não conseguia dormir e quando finalmente conseguia, sonhos horríveis invadiam minha mente. Sonhos com ele. Wrinkles. Às vezes sorria, às vezes apenas permanecia imóvel, mas sempre presente, sempre me observando. Uma noite, não aguentei mais. Peguei meu carro e fui até a casa de uma amiga. Queria apenas sentir que havia outro ser humano no mundo, alguém que pudesse me ajudar a me sentir segura. Mas quando cheguei lá, percebi que tinha me seguido. Não fisicamente, mas de algum modo sua presença estava lá. O balão vermelho preso à porta da minha amiga. O mesmo recado escrito com letras tortas. Você não pode se esconder. Comecei a perceber um padrão. Não se tratava apenas de assustar. Ele estudava, observava, sabia cada movimento que eu fazia, cada hábito, cada rotina. E quanto mais eu tentava fugir, mais ele se aproximava, como se existisse um vínculo invisível que me prendia àquela figura grotesca. Não demorou para perceber que ele podia aparecer em qualquer lugar. Um vídeo na internet mostrava minha rua de noite, e lá estava ele, parado, imóvel, balançando levemente. Um passo errado, e você poderia estar nas mãos dele. A sensação de perseguição tornou-se constante. Cada barulho, cada sombra, cada reflexo me lembrava que ele poderia estar ali. Eu não sabia mais distinguir a realidade do pesadelo.
Até mesmo minha própria imagem no espelho me assustava. Eu via algo se movendo atrás de mim, um reflexo que não pertencia ao meu corpo. E então veio o que eu chamo de noite do ponto sem retorno. A noite em que Wrinkles finalmente decidiu que era hora de não apenas me observar, mas me testar. Acordei com uma batida na janela. Um som ritmado, metálico, como se alguém estivesse tocando tambores de dentro da noite. Tremendo, caminhei até lá e não havia nada. Mas o reflexo do vidro me mostrou algo que eu jamais esquecerei. Ele estava atrás de mim. Não podia me tocar, mas estava ali, só olhando. Um sorriso terrível, branco demais para ser humano. Olhos negros que pareciam sugar a luz do ambiente. E naquela noite, eu entendi. Ele não era apenas um homem contratado para assustar crianças. Ele era algo mais. Algo que se alimentava do medo. Um predador que existia na linha tênue entre o real e o impossível. Eu não estava mais segura. Nunca estive. Eu não sei explicar exatamente quando percebi que não havia mais volta. Talvez tenha sido naquela noite em que ele apareceu no reflexo do vidro. Talvez antes disso. O fato é que, depois dali, o mundo deixou de ter as mesmas cores. Tudo parecia mais cinza, mais frio, mais morto. E Wrinkles estava em todos os lugares. Passei dias sem sair de casa, trancada, com as cortinas fechadas e as luzes acesas. Mas isso não impediu nada. Ele não precisava de portas abertas, ele não precisava de convites. Às vezes eu piscava e via sua máscara grotesca estampada na tela do celular. Outras ouvia o ranger da cadeira de balanço mesmo dentro do meu quarto. Até o som da minha própria respiração parecia carregado da presença dele. Decidi fugir. Peguei meu carro no meio da madrugada e dirigi sem rumo, quilômetros e quilômetros, até que a cidade inteira ficou para trás. Achei que na estrada, longe de tudo, eu estaria a salvo. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi um balão vermelho preso à antena do carro. Eu não lembrava de tê-lo colocado ali. Foi nesse momento que entendi a verdade cruel. Não havia como escapar. Wrinkles não era apenas um homem, não era apenas uma lenda urbana, ele era algo mais antigo, mais profundo. Algo que se infiltrava no medo das pessoas e se alimentava dele como um parasita. A estrada me levou, sem que eu percebesse, até um terreno que eu não conhecia. Mas quando saí do carro, vi que havia uma lona rasgada, caída no meio do mato. Um circo abandonado. A estrutura enferrujada ainda sustentava fragmentos de tecidos vermelhos e amarelos, balançando com o vento. Era como se o próprio mundo tivesse me guiado até ali. Entrei. O ar estava impregnado de poeira e de um cheiro doce e enjoativo, como o algodão doce velho. No centro do picadeiro havia uma cadeira, e sentado nela, imóvel, estava Wrinkles. Não se levantou. Não correu atrás de mim. Apenas me olhava, como sempre. "O que você quer de mim?" gritei, com a voz quebrada. Ele não respondeu. Apenas inclinou a cabeça, lentamente, e apontou para as arquibancadas vazias. E então percebi. Eu não estava sozinha. Havia sombras em cada assento, vultos imóveis, centenas de silhuetas que pareciam espectadores de um espetáculo que nunca terminou. Eles estavam todos olhando para mim. O palhaço levantou-se. As luzes do picadeiro se acenderam, uma a uma, iluminando aquele show macabro. Wrinkles estendeu os braços, como se fosse o mestre de cerimônias, e as sombras começaram a bater palmas, um som seco, uníssono, que ecoava dentro da minha cabeça. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se o próprio chão me prendesse. O palhaço caminhou até mim, cada passo ecoando como um trovão. Aproximou-se tanto que pude sentir o cheiro mofado das roupas, a textura fria da máscara, o silêncio absoluto do vazio atrás dela. E então ele falou. Sua voz não era humana. Era um amontoado de ecos,
como centenas de gargalhadas distorcidas se fundindo em uma só. Você sempre foi parte do espetáculo, Helena. Agora é a sua vez. As luzes se apagaram de uma vez. Senti mãos invisíveis me arrastando, me puxando para o centro. E no escuro, ouvi a plateia aplaudindo, cada vez mais forte, até o som se tornar insuportável. A última coisa que lembro é o rosto dele, sorrindo, cada vez mais perto, como se fosse engolir tudo o que eu era. Depois disso, não sei dizer o que aconteceu comigo, só sei que, desde então, às vezes acordo em lugares que não reconheço. Estradas vazias, casas abandonadas, quartos de crianças desconhecidas, sempre com a sensação de estar sendo observada. E quando me olho no espelho, já não vejo apenas o meu rosto, vejo também o dele, sorrindo por trás do meu reflexo. Wrinkles nunca foi embora. Ele apenas encontrou uma nova forma de viver. E essa forma sou eu.